Olá, quinto ano. Vamos para mais uma aula de português. Hoje nossa aula vai ser sobre redação, sobre esse livro aqui, ó. O Resgate do Cacique Vermelho. Será o nosso próximo livro paradidático para fazer a leitura. E antes da gente começar a fazer a leitura, a gente vai explicar que livro é esse. O Jardim de Versos foi um livro de poesias e tinha tudo a ver com o soneto que a gente estava trabalhando, ok? E aí a estrutura desse livro, ele é um conto, é um gênero textual conto. E vamos trabalhar um pouquinho o que significa conto, tá? Aí no slide está explicando para vocês que o conto é um gênero, ele é caracterizado por ser uma narrativa literária curta, ou seja, não é um grande texto, né? Não é um livro inteiro. Você percebe que o cacique, o Resgate do Cacique Vermelho, pequenininho, com alguns contos. Então, não tem um livro inteiro de contos, tá? Só que ele tem começo, meio e fim, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar toda a história. Dentro do conto eu tenho alguns elementos. Eu preciso ter o personagem. Esses personagens, eles podem ser reais ou podem ser fictícias. Lembra já dessas palavras, fictícias. Precisa ter um ou mais seres vivenciando a sua história. Não seria apenas uma pessoa, tá? E não precisa ser só pessoa, pode ser animais, pode ser objetos. Esses animais e objetos, eles podem ser seres inanimados e personificados. Eles vão ganhar vida e consciência para viver aquela história, tá? Outro elemento é o narrador. O narrador é o que conta a história dentro desse conto, dentro da narrativa. E eu tenho dois narradores. O personagem, ele faz parte também dessa história. Então, a conjugação do verbo sempre será em primeira pessoa. Eu estava lá, eu vivenciei, para minha alegria. Então, o personagem ele está dentro da história, tá? Agora, o narrador, observador, ele é o tipo que participa, só que ele não tem a voz contando, ele só é apenas a voz contando, ele que está narrando uma outra personagem, uma outra pessoa, tá? E um elemento muito importante do conto é o tempo, tá? As narrativas passam um período determinado, trata-se de tempo de duração entre o início e o fim da narrativa, tá? E alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje. Outros podem passar lá bem tempos atrás, bem lá no passado, ou mesmo o que vai acontecer lá no futuro, tá? Então, a gente vai atentar, quando a gente for ler um conto, em que tempo que se passa, né? Foi passado, está acontecendo, ou ainda é um futuro imaginado. Posso imaginar 2030, como que vai ser? Como que vai ser depois do coronavírus? Posso contar um conto a partir disso. O espaço é a localidade, né, onde se passa esse conto, onde esses personagens ficam, tá? É numa praça, é em uma casa, é em uma escola, é em um castelo. Então, tem todo esse elemento importante aí desse conto. E o enredo, né, o que acontece na história. Ou seja, tem uma sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, que eu falei no começo. Vai ter um começo, um meio e um fim. E por fim, né, o conflito. Os contos, em geral, eles têm um conflito, que é uma situação gerada por uma ação inicial, ou em uma das ações iniciais, pode ter mais de uma ação. Que vai ser, por exemplo, um problema em que vão ter que se resolver, vai ter que solucionar esse problema. Ou um dos personagens, ou todos os personagens, e essa sequência de ações formam um enredo, o que falamos antes. E, geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Então, a conclusão aí, ou resolver o conflito ou não, tá?
Dentro do conto eu tenho umas estruturas, né? Como que eu vou seguir? É qualquer jeito? Não. A introdução, que é o começo que eu falei, ele tem que ter, é o início da narrativa. Lá a gente vai encontrar quem são os personagens, o espaço, onde que eles estão e o tempo nos quais vai ser narrada essa história. Então, dentro da primeira introdução, posso ter 1 ou 2 parágrafos para ter essa introdução. O desenvolvimento, todo o surgimento do conflito. Lembra que eu falei que é o momento de que vai ter uma situação problema e que um dos personagens vão ter que ou todos os personagens vão resolver? E o clímax é aquele momento de maior tensão do conto, tá? Quando o problema está no auge das ações tomadas e vão definir o rumo da sua história. Tá? É aquele momento que você tá assim, de terror, é aquele momento de e agora, vai, não vai, corre ou não corre? E o final, que é a conclusão ou desfecho desse conto, ele provavelmente ele é diferente de como ele começou. Pode mostrar o problema solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Tá? Tipos de contos, tem mais, tá? Contos de fadas, geralmente começa Era Uma Vez, vocês conhecem muito bem quase todos eles. Conto de terror, conto fantástico. E agora a gente vai fazer a leitura do livro proposto pela FTD, que é O Resgate do Cacique Vermelho e outras histórias. Eu vou gravar o próximo vídeo para vocês contando o primeiro conto para vocês, ok? Volto daqui a pouquinho contando essa história.